abelha, formiga, besouro, barata, grilo, borboleta, mosca. Você sabe do que eu tô falando. Os insetos permeiam a vida na Terra. O que você sabe sobre eles? Eu sou o Caio. E eu sou o Pedro. Você está escutando O zumbido do mosquito, o canto da cigarra. a pulga atrás da orelha. Você está escutando Bug Bites, o seu podcast sobre insetos. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bug Bites. Falando diretamente da Toca do Besouro, o nosso novo estúdio. Pode chamar de Toca do Besouro? Pode, ué. A gente improvisou aí um estúdio novo, estamos aí com equipamento novo. É melhor a gente nem descrever como é que a improvisação do estúdio, né? Não basta falar que a gente tá passando um calor dos infernos aqui. Mas tá valendo. Mas tá valendo. Ainda bem que mosca pelo menos não tem aqui, né? É, os mosquitos ficando de fora. Isso é bom. Depois aí vocês contam pra gente o que vocês acharam aí, se o áudio melhorou, se o áudio piorou. A gente fez um investimento aí de tempo, estamos com um monte de coisa pra fazer, eu tenho a minha dissertação pra escrever. Mas por falar nisso, hein, Caio? Que momento que a gente foi escolher fazer podcast, hein? Mas a culpa é sua, você que veio atrás de mim querer fazer essas coisas, cara. Relatório pra entregar. Mas tá valendo a pena. A gente tá vendo um retorno bom, né? Uhum. Pelo menos nas mídias sociais. Falta o pessoal que tá estudando a gente interagir um pouco aí, né? Sim. Mandar pergunta, comentar. Tem um pessoal aí que tá interagindo aí no Instagram, parece que tá dando certo, cara. Sim, o Instagram até tá dando um show de bola no Facebook, né? Vamos ver como que vai ser os próximos aí. Você que tá escutando a gente aí, responde a gente aí, caramba. Mas, Caio, o que a gente tem pro programa hoje? Bom, Pedro, hoje a gente decidiu aí, meio que eu decidi, né? A gente trazer um assunto meio polêmico para algumas pessoas, uma coisa que o pessoal não tá... O pessoal faz uma confusão direta, né? O pessoal não tá muito acostumado a entender direito, não sei se é uma coisa meio cultural. Acho que é meio comum o pessoal confundir isso. Então, Nossa. As aranhas são insetos ou não são? Essa é uma questão que realmente quem não estuda insetos, quem não tem o interesse, né, de observar, de estudar, de procurar, né, na internet ou nos livros, que seja, é uma questão que sempre chega pra gente, né? Uhum. Achei um inseto. Ou você estuda insetos? E essa aranha? Muita gente aí nos grupos que eu tenho de entomologia, o pessoal manda foto, né? Fala, aqui esse inseto, não sei o que. Então hoje a gente veio desmistificar um pouco dessa parte. Certinho. Mas antes disso, curiosidades. Curiosidades da semana, vamos lá. Começando então a nossa curiosidade da semana. Caio, já que a gente vai falar sobre aranha aqui, não tem como não lembrar do Homem-Aranha. Do Homem-Aranha. Ainda mais se for dois nerds. Cara, que estão conversando. O Homem-Aranha é o meu personagem da Marvel favorito. Eu sempre falo isso, desde criança. Eu sempre adorei ele. Eu acho ele o melhor herói, cara. Desculpa vocês aí que gostam do Capitão América, do Homem de Ferro. Pra mim, o Homem-Aranha é o melhor. Vocês falam o que vocês quiserem. E o Homem-Aranha, né? Muita gente, se você assiste o canal do Nerdologia, se você tá por dentro, assim, dessas partes... Da parte ciência, mas da parte nerd da ciência... tem algumas coisas já que falaram, né? Como é que o Homem-Aranha produz a teia, né? Tem algumas polêmicas aí de quão preciso é a representação do Homem-Aranha, né? No caso, alguns dos Homem-Aranha, né? Principalmente o Homem-Aranha de 2002, que ele tinha a teia sozinho, né? Ele não produzia em casa a teia dele como nos filmes mais recentes, né? Sim. Então você encontrou, né? Você me falou ontem que você encontrou uma curiosidade aí sobre a aranha que picou o Peter Parker. Como é que foi isso aí? Bom, Pedro, de acordo com o filme de 2002 que eles explicam lá, né? Ele tinha sido picado por uma aranha que ela era geneticamente modificada e que, de acordo com quem estava levando ele lá no laboratório,
de pesquisa, ela tinha sido geneticamente modificada com habilidades de 3 famílias diferentes. Nossa. E aí, de acordo com essa pesquisa que a gente encontrou lá no blog Update or Die, que é o blog, inclusive, de um brasileiro muito legal, a gente vai deixar o link lá no post, essas 3 famílias, ela seria uma família que salta para capturar as vítimas, uma outra família que ela produz teias, que são muito resistentes, e uma terceira família, que ela é fictícia, essa família não existe, ela teria reflexos muito eficientes, mas seria mais ou menos aí o caso da aranha viúva negra. Mas é bem fictício mesmo, porque a viúva negra realmente ela tem reflexos muito rápidos, mas não chega a ser que nem o Peter Parker, que ele consegue quase que prever o futuro segundos antes. Isso é impossível de acontecer, né? O famoso senso da aranha. Isso, né? O famoso sentido aranha. Sentido aranha. Isso. É interessante, Caio. Eu não sabia que tinha toda essa história por trás da aranha que picou o Peter Parker. Então é isso. Então, essa é a curiosidade da semana. Vamos lá pro episódio. E vamos pro episódio. Bom, Pedro, eu acho que primeiro de tudo a gente precisava contar um pouco aí para as pessoas, para elas poderem associar as aranhas aos insetos. Eu acho que é bem importante a pessoa ter em mente uma aranha. Então, Sim. Você que está escutando a gente está falando num podcast, a gente não tem nenhuma figuração de imagem, como, por exemplo, teria em um vídeo no YouTube, algum tipo de vídeo. Exato. Então, a gente pede para você que está escutando a gente imaginar agora uma aranha. Então, quando você imagina uma aranha... Imagina uma aranha. Você imagina um bicho lá de 8 pernas. É pernas, não é patas. Pernas. Certo? 8 pernas, uma aranha. Ou se você olhar um pouquinho no cantinho da sala, talvez você nem precise imaginar. Tenha. Nessa sala que a gente tá, muito provavelmente tem. Tem. Com certeza. Mas então, Caio, imaginando então a aranha, a primeira coisa, né, vamos mais do mais geral, né? A aranha, ela é um artrópode. Então, ela não é... A gente vai ver aí algumas características que diferenciam as aranhas de insetos, mas ela não deixa de ser um artrópode. E como outros artrópodes... Como os insetos. Ela tem, então, pernas articuladas. Isso. Que é a definição, né, da palavra artrópode. Isso, artro quer dizer... Articulado. E podos são pernas. São pernas. Isso. E ela, diferentemente de outros animais, ela tem o esqueleto do lado de fora, né? É o chamado exoesqueleto. Isso. Então, como todos os insetos também, tem o esqueleto do lado de fora, o exoesqueleto. Como os outros artrópodes que a gente também vai comentar um pouco. Sim. E é esse exoesqueleto que vai manter esses animais rígidos, estáveis, assim como os seus órgãos internos protegidos. Sim. No nosso caso, como nós somos animais maiores, os mamíferos mais assim evoluídos, mais recentes na escala de evolução, eles têm esqueleto interno e os órgãos ficam presos de outras maneiras. Sim. Mas Caio, o meu senso biólogo está coçando e eu vou ter que fazer um comentário. Pode fazer. E o ouvinte vai notar muito isso por causa do meu background de biologia. A gente não costuma falar mais evoluído por causa que os animais presentes, eles nunca pararam de evoluir. Tá vendo, gente? O Pedro é a mosca na minha sopa nesse programa. Eu sou engenheiro agrônomo, aí eu falo as coisas, aí ele fica me corrigindo. É assim. Vocês só escutam a gente aí 20 minutos por semana, mas é assim a vida inteira, tá bom? Mas é um negócio... não é picuinha, porque realmente todos os animais que você vê hoje que estão vivos, eles não pararam de evoluir, eles estão sempre evoluindo. Então, você corrigiu em tempo, vou te dar o crédito. Você corrigiu em tempo e você falou assim, as características evoluíram mais recentemente. Então, tudo bem. Bom, fora isso, né, Pedro, a gente tem que lembrar que, como a gente está falando das aranhas, que são também artrópodes, assim como os insetos, nosso podcast é um podcast de insetos, não é de aranhas, nem de artrópodes. Sim. Vale a gente lembrar que se a gente unir todos os artrópodes, a gente vai ter aí nada menos do que 82% de todos os animais que a gente conhece. Se você juntar aí peixes, répteis, mamíferos, eles vão ser
muito menos do que os artrópodes. Os artrópodes sozinhos, que a gente conhece, que a gente tem catalogado, representam 82% dos animais. Sim. E aí, pegando aí a deixa, né? Para você, ouvinte, que não escutou nosso episódio número 1 ainda, a gente faz ali a comparação de quanto que a gente já conhece da biodiversidade de insetos e quanto que ainda falta descobrir. E é um número absurdo. É isso aí. E eu já vou entregar que a gente só sabe 1/5 das espécies que existem, né? É uma estimativa, né? Estima-se que a gente só sabe 1/5. Então, tem aí 4/5 da biodiversidade para ser descrita, para ser descoberta antes que vá à extinção. Mas, como o Caio falou, esse é um podcast de insetos. E não é o assunto de hoje. Hoje estamos falando das aranhas e suas diferenças com os insetos. Falando só um pouquinho mais dos artrópodes, né, para só relacionar outros dados. E embasar. Os artrópodes também incluem animais que são bastante familiares na sociedade humana, né? No nosso dia a dia. Como, por exemplo, os crustáceos, muito comumente encontrados na cozinha. Na alimentação. Na alimentação. Isso. E aí a gente pode citar, né, os caranguejos, camarão, lagosta, todo esse tipo de coisa, né? E além de servir como comida, né, Caio? Claro que tem todo o papel dos artrópodes, né, papel ecológico, né? Na cadeia alimentar, nos ecossistemas. Mas um outro uso na sociedade humana é a do caranguejo ferradura, que é muito interessante, cara. Não sei se você já viu uma foto do caranguejo ferradura. Já vi, quando a gente estava fazendo pesquisa, você mostrou para mim, senão eu não tinha visto. Ele parece um organismo dinossauro. Se você quiser parar agora o podcast e colocar ali no Google, só para você ter uma ideia da foto, ele é bem diferentão. Parar o podcast, não. Não, e volta. E volta. Não, parar não. Procura aí direto, continua escutando. Continua escutando, então. Então você vai ver aí que ele tem essa carapaça, né? Um exoesqueleto. E o interessante do caranguejo ferradura, só para não alongar muito, é que o sangue dele, ele é azul, para começar. Azul porque ele é rico em cobre. Então, ao invés do ferro, né, que dá a cor vermelha para nossa hemoglobina, o caranguejo ferradura, ele tem essa molécula que tem como base o cobre. E é usado na indústria farmacêutica, né, por causa de uma substância que é usada para detecção de endotoxinas bacterianas. Então, esse pessoal, eles meio que injetam uma agulha, tiram o sangue do caranguejo ferradura, extraem as substâncias que são úteis para eles e deixam o caranguejo de volta no mar. E aí é muito discutido se isso é uma boa coisa ou não, né? Porque é bastante sofrível para o caranguejo, né? É um processo bastante traumático. Eu acho que a minha irmã não vai gostar de escutar isso, Pedro. Ela escuta a gente, ela não vai gostar. Mas, enfim, existem ainda também, aí no meu caso, como eu sou agrônomo, eu sempre vou falar dos prejudiciais. Existem aí alguns que a gente pode considerar alguns artrópodes, né, considerados prejudiciais, como no caso de alguns ácaros, que também não são insetos, e os próprios insetos, né? Então, aí, como exemplo, a gente pode falar das diversas pragas de culturas agrícolas, culturas florestais, os parasitos de animais, do próprio ser humano, também os vetores de patógenos, que podem causar doenças e também alergias, né? E, inclusive, é importante a gente lembrar uma coisa que traz todos os artrópodes juntos, como um filo, é também o fato de esses animais terem o corpo dividido em partes. E essas partes, elas são formadas já desde a fase embrionária. Sim. O que vai fazer com que esses animais sejam sempre divididos em cabeça, tórax e abdômen, ou em alguns casos em cefalotórax, que é como se fosse uma fusão da cabeça com o tórax, e o abdômen. Sim. Os artrópodes, eles têm, pode ficar até para um outro episódio, mas essa segmentação do corpo é super importante para entender a evolução dos artrópodes em geral, porque eles são mais ou menos como se fossem pecinhas de Lego. As partes são mais ou menos cada segmento independente, mas eu não vou me alongar muito para a gente não fugir muito do tema principal.
Então, Caio, só para complementar, os artrópodes, eles são divididos em 5 grandes grupos, atualmente. Os trilobitas, que já se extinguiram, você só encontra hoje como fósseis, né? Tem bastante registro fóssil. Os quelicerados, que são o grupo que tem quelíceras, que inclui as aranhas, os escorpiões e os ácaros. Eu acho que aí quando a gente fala das quelíceras é legal, quando a gente falou do pessoal ter em mente uma aranha, acho que o pessoal sempre lembra daquelas quelíceras, né? Exato. Que no livro do Senhor dos Anéis tinha a grande aranha, que eu esqueci o nome dela agora, que absurdo isso, né? Eu não me lembro também. Mas o Frodo sempre dizia que ele escutava o barulho das quelíceras dela se mexendo. Sim. No livro do Harry Potter e no filme, eles falam sobre as quelíceras da Aragog se mexendo. Isso é uma coisa que está assim, muito enraizada sobre as quelíceras da aranha. Sim. E a gente vai falar mais disso mais pra frente também. Daqui a pouquinho. E o terceiro grupo aí, desses 5 grandes grupos de artrópodes, né, são os miriápodas, que você tem as centopeias, e você tem outros grupos de artrópodes com várias perninhas. Você tem os crustáceos, que a gente acabou de comentar. E, finalmente, a gente tem o grupo do hexapoda, que são os insetos propriamente ditos. Isso. Ou então, pelo menos, os organismos são muito similares aos insetos, né? E é aí que vem o nome hexapodos, que são hexa, 6, e podos, pernas. Sim. Né? Então, falando de perna, como você já falou, né? As aranhas não têm 6 pernas. Então aí já está a primeira diferença, né? Sim, primeira diferença. O que diferencia insetos de aranhas seria aí o número de pernas. Sim. Enquanto as aranhas têm 8, os insetos têm só 6. Sim. Né? E já que a gente já citou essa diferença mais geral do corpo, da organização do corpo, vale também já falar que o corpo das aranhas tem 2 regiões distintas. O cefalotórax, que como a gente já falou, é a junção da cabeça com o tórax, e esse tagma, né, é separado do abdômen, que em aranhas também é conhecido como opistosoma. Isso aí. Uma outra característica, Caio, que a gente tem que enfatizar aqui, é que as quelíceras é por onde geralmente as aranhas injetam seu veneno. E justamente por isso, as aranhas são tipicamente conhecidas por serem predadoras. Claro que existem exceções, eu mesmo já vi aranhas que vão em nectário, né? Tomar o néctar de plantas, mas, em geral, a maior parte das aranhas são predadoras. E insetos não possuem esse par de apêndices que a gente conhece como quelícera, né? Existem outros apêndices com diferentes especializações, mas quelícera é geralmente uma coisa que você encontra somente nos quelicerados, que não são o grupo de insetos. Isso mesmo, Pedro. É até legal você falar sobre o aparelho bucal dos insetos, que isso pode até gerar um outro episódio, mas existem aí diversos tipos de aparelho bucal no caso dos insetos. É só pensar numa lagarta, por exemplo, que ela mastiga as folhas, ou então no mosquito que suga o sangue, ou então até mesmo nas borboletas que se alimentam do néctar, né? Só por aí a gente já consegue ver que o aparelho bucal dos insetos ele é bem complexo. Sim. E existe ainda o caso de alguns insetos que o aparelho bucal ele está até ausente. Sim. Já para as aranhas e para os quelicerados, a quelícera é sempre obrigatória. Sim, nos insetos, o aparelho bucal sofreu várias modificações em cada grupo. Falando de insetos, né, a gente sempre associa antenas, né, com insetos. Então você vê uma formiguinha com as anteninhas, a barata com suas antenas bem longas. Tem até as mariposas com aquelas antenas toda trabalhada e grande e bonita, né? Tem muita foto com mariposa, que geralmente mariposa tem a antena toda diferentona, né? Sim. Já as aranhas não têm antenas. Isso é uma outra boa diferença. Uma boa diferença. Mas lembrando que, por exemplo, crustáceos têm antena. Então, a gente não está falando que inseto são os únicos animais com antena, mas as aranhas não têm. Isso. Uma outra diferença são os olhos das aranhas. Os olhos das aranhas, né, quem já viu em filme ou em desenho animado, né, ela tem vários olhos, né? Só que ela é uma estrutura diferente da que você encontra em insetos. Em insetos, geralmente, você encontra olhos compostos.
Em alguns casos, você tem só os ocelos, os óleos mais simples, mas geralmente óleos compostos. Isso mesmo, Pedro. E, além disso, né, uma outra importante diferença das aranhas e dos insetos são as asas, né? Os insetos, eles têm um corpo que é composto em 3 segmentos, como a gente já comentou. Uhum. E o terceiro segmento, que no caso é o segmento do meio, o segundo segmento, que é o tórax, ele também é composto por 3 outros segmentos. Uhum. E nesses 3 outros segmentos, em cada um deles, vai existir um par de pernas, que vai ser o que vai fazer com que o inseto tenha 6 pernas. E nos 2 últimos segmentos, no segundo e no terceiro, os insetos, quando eles são da fase adulta, geralmente eles têm um par de asas. Uhum. Sempre o primeiro par de asas no segundo segmento e o segundo par de asas no terceiro segmento. Uhum. Você já pensou, Pedro, se a aranha voasse? Sim. Embora, Caio, eu vou depois procurar o vídeo para quem quiser assistir. Existem aranhas, Caio, que usam a teia de aranha como um meio de transporte. O vento vem, pega as aranhas, tipo de asa delta, sabe? Uhum. E elas saem voando e se dispersam. E outras aranhas, Ai, Caio, meu Deus, tem gente que não vai conseguir dormir hoje à noite, Pedro. outras aranhas, elas gostam de viajar de paraglider, sabe? Uhum. Não é bem como você está imaginando, mas aranhas, algumas delas são capazes de saltar de uma árvore e direcionar o seu voo para outra árvore, para outros lugares. Mas voar, não, elas não voam. Mas elas conseguem planar, conseguem pegar carona no vento. É bem interessante. Bom, Pedro, já que você tá falando de voar, né? Você sabe que existem aranhas que queriam ser insetos, né? E também vice-versa. Existem ainda insetos que também queriam parecer com aranha. Parecer com aranhas, né? Você já ouviu falar da aranha saltadora? Você que está estudando aí em casa, você já ouviu falar da aranha saltadora que tenta imitar uma formiga? Essa é bem interessante. É muito interessante. E por uma enorme coincidência, Caio, eu tirei uma foto de uma aranha. E você gravou um vídeo também, né? Você Gravei um mostrou pra mim. vídeo de uma aranha aqui mesmo, aqui perto do laboratório, Uhum. que ela é uma imitação muito parecida, não vou dizer perfeita, mas muito parecida com uma formiga que ocorre aqui também. Depois a gente vai postar, a gente vai pedir pra produção, ela vai postar lá no nosso Instagram a foto e o vídeo aí que o Pedro pegou em primeira mão aí dessa aranha olha só eu, cara, dessa formiga que queria ser uma aranha. Ou é uma aranha que queria Uma ser aranha que queria ser uma formiga, nesse caso. Uma aranha que queria ser uma formiga. Mas já que você falou disso, Kai, e do inseto que quer parecer com uma aranha, o que você encontrou? Bom, Pedro, eu encontrei aqui na internet em um blog, não sei direito se é um blog, né? Que se chama Spiders and Stuff. É de um cara que ele trabalha com aranhas, então ele sabe todo tipo de coisa diferente, de coisa interessante aí sobre aranhas. Uhum. Eu vou deixar lá, lá no link do nosso Facebook, eu vou deixar o link desse blog dele. Sim. E ele mostra a foto e ele comenta sobre uma mosca que ela tem uma ornamentação, cara, parece coisa de filme, parece uma coisa de mentira. A ornamentação que ela tem em um par de asas dela, que parece que ela tem 2 aranhas, uma de cada lado. É uma coisa assim... 2 aranhas? Bizarra, cara. Em cada asa parece que ela tem uma aranha. Cara, uma coisa que não, parece que alguém foi lá e pintou, sabe? Uma coisa muito diferente, muito legal. E qual que é a vantagem nesse caso, Caio, para a mosca ter aranhas nas asas? É fashion? Então, Pedro, eu acho que além de ser muito fashion, né, você ter aranhas na sua roupa, eu acho que isso também pode ser, aí, no caso de algum predador, se sentir intimidado, né, de ver ali a mosca e 2 aranhas, uma de cada lado. Então, o predador talvez ele tenha que pensar 2 vezes. Como os insetos, os artrópodes, que normalmente vão predar esse tipo de bicho, a mosca, eles não têm a visão muito aguçada, eu acredito que isso pode atrapalhar bastante, eles realmente podem se sentir intimidado por esses desenhos, né? O mesmo passarinho também, O mesmo né? passarinho, Sim. né? Com certeza. E só lembrando o ouvinte que todas essas coisas que a gente está dizendo aqui, a gente vai colocar as referências lá no nosso post. Lá no Facebook. E eu vou olhar aqui qual que é a família da aranha que eu tirei uma foto. E o Caio vai colocar a foto dessa
dessa mosca que queria ser uma aranha. O Caio não, a produção. A produção. Isso mesmo. Bom, Pedro, vale a gente falar aí, voltando um pouco aí no caso das aranhas, como a gente está aqui no Brasil, que existem algumas aranhas que causam sérios problemas ao ser humano. Como a gente já discutiu eu e você pessoalmente, como o ser humano vem invadindo as áreas de todos os animais, normalmente esses animais causam problemas ao ser humano. Então, Sim. aqui no Brasil é muito comum o pessoal ter problema com a aranha armadeira, com a aranha marrom e com a viúva negra. Sim. E a gente vai deixar um post bem legal aí do How Stuff Works, né? Acho que é do WikiHow. Do WikiHow é do mesmo grupo, né? Eu não sei. Mas a gente vai deixar ali um guiazinho de como você identificar essas aranhas. É que elas são as 3 principais causadoras de grandes problemas aqui no Brasil. E lembrando, assim, que a aranha... vou fazer agora o biólogo. As aranhas, elas não predam seres humanos. A gente não faz parte do cardápio da aranha. Então, geralmente, esses acidentes que são observados são acidentes. A maior parte das aranhas, existem mais de 45 mil espécies de aranha no mundo, uma percentagem muito pequenininha que tende a causar problema por ter um veneno mais potente. Mas ela geralmente é por descuido. É uma aranha que você deixou... que se você mora na área rural, né? Ou uma aranha que entrou no seu sapato, por exemplo, e você não viu. Então é sempre bom bater o sapato antes de você calçar. Que outras medidas, que a gente pode tomar para evitar esses acidentes com aranhas? Bom, Pedro, como as aranhas, na maioria delas, elas são predadoras, vale a pena sempre a gente lembrar o pessoal de que reduzir a fonte de alimento é uma excelente ideia. Ou seja, principalmente para quem mora em casa que tem quintal, no sítio, ou quem mora mais pro interior, esse tipo de coisa, né? É sempre legal deixar as proximidades da residência bem limpas, né? Sem lixo, sem entulho. Quem mora em sítio, quem mora em chácara, em fazenda, é sempre legal ter alguns animais que vão atacar as aranhas e também outros pequenos artrópodes, pequenos animais que podem estar causando problemas aí residenciais. Ter galinha, esse tipo de coisa próximo das áreas habitadas pode ser uma boa ideia, porque elas vão estar sempre caçando, procurando esse tipo de organismo para se alimentar. Sim. Né? E lembrando, Caio, que as aranhas, né, por serem predadoras, né, ela tem diferentes estratégias de predação, né? Então, por exemplo, você evitando o acúmulo de lixo, você está evitando que a aranha tenha um lugar para se esconder. Porque uma das técnicas que a aranha usa para caçar, né, é ela ficar na espreita esperando a presa passar. A outra, que é mais conhecida, é fazendo uma teia de aranha. Uma teia de aranha. Uma teia. Sim. E tem até, Caio, aranhas que fazem uma teia bem pequenininha entre as patas dianteiras e elas saltam na direção da presa e embrulham a presa com a teia. Que legal. Então é bem, bem interessante assim, as técnicas de caça das aranhas. E eu estou esquecendo alguma coisa, cara? Acho que é só isso por hoje, né? Isso aí mesmo. Acho que no final a gente podia fazer... Vamos fazer um resumão? Fazer um resumão, né? Então, as aranhas não são insetos. Não são insetos. Não Por são quê? insetos. Primeiro porque elas têm o corpo dividido em 2 partes. 3. Não. Não, os insetos têm 3. Os insetos têm 3. O biólogo tá perdido. Os insetos têm o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Já as aranhas, cefalotórax e abdômen. Isso, os insetos eles têm 6 pernas, 3 pares de pernas. 3 pares de perna, enquanto as aranhas têm 4 pares de perna, ou 8 pernas. Isso mesmo, alguns insetos adultos têm asas. Aranhas nunca têm asas. Os insetos nunca têm quelíceras, eles podem ter partes bucais, mas nunca quelíceras. Sim. E as aranhas não têm antenas. Isso aí. É isso. Então, se você tirou uma foto legal aí de um inseto, você não tem certeza se é uma aranha ou não, manda pra gente
se você tem uma aranha que imita um inseto, ou qualquer coisa interessante que você viu que pode ter gerado essa confusão entre insetos e aranhas, manda lá pra gente que a gente vai gostar de ver a sua participação. Vamos agora verificar o que a gente recebeu aqui nas nossas mídias sociais. Caio, parece que teve participação no Instagram. É isso aí, Pedro. O pessoal mandou algumas coisas aí pra gente no Instagram, né? Então, começando pelo Alexandre _ambientale. Ele marcou a gente lá numa história que ele fez lá, muito legal. Valeu, Alexandre. Tem também o Lancelot Thompson. A produção postou uma foto com uma aranha, que era aí um easter egg do nosso episódio. Uhum. E aí foi muito legal que ele respondeu lá pra gente lá no Instagram e ele identificou essa aranha, Pedro. Olha só. Ele disse que aquela aranha da foto era uma aranha de prata, e ele até colocou o nome científico dela, que é Argiope argentata. Então, valeu, Lancelot Thompson, pela participação. Valeu. E além do Instagram, a gente também teve participação no Facebook. A Luciane Zitelli mandou uma participação muito especial, né, Caio? É isso aí. Mandou uma foto, uma foto de uma vespa, e aqui a gente vai lançar um desafio. A gente vai colocar essa foto no nosso Instagram e a gente desafia quem consegue identificar a família dessa vespa. Uma vespa muito bonita, vai lá conferir a foto no Instagram. E também tivemos uma participação no LinkedIn da Aline Guidolin, que é nossa amiga, nossa conhecida. Ela comentou o seguinte, ela diz: muito bom, esse podcast foi sobre muito mais que insetos. É para todos os cientistas em geral. Gostei muito sobre a comparação em números de quantidade de doutores no Brasil. Não tinha noção da discrepância entre o número de doutores e a população. Ela estava aí falando sobre o número que a gente passou, né, da quantidade de doutores que existe no Brasil, comparado com o número que existe nos Estados Unidos, que foi bem gritante aí de mais ou menos umas 10 vezes. Se você não escutou esse episódio, é justamente um episódio anterior que a gente comenta um pouco aí sobre a ciência, a percepção da ciência do brasileiro. E por último, Pedro, eu queria falar aí de uma amiga minha enviou uma mensagem para mim lá no WhatsApp, uma amiga pessoal minha, e eu acho bem legal contar esse caso dela, porque apesar dela ser uma amiga minha de infância e o nosso podcast ser um podcast de insetos, eu passei para ela. E eu achei legal que ela escutou porque ela trabalha com uma área, assim, completamente diferente da nossa. Ela trabalha numa grande multinacional e ela trabalha na área de tecnologia, mas nessa área de tecnologia que é mais famosa mesmo. Ela trabalha com computador, ela fez ciência da computação e ela mandou pra mim uma mensagem que ela escutou agora recentemente no caminho que ela estava voltando da cidade natal dela pra casa dela. Ela escutou o primeiro e o segundo episódios e ela lembrou de um livro que um chefe dela indicou para ela, e esse livro se chama Why Nations Fail. Eu já escutei falar desse livro, acho que você também já escutou falar, o pessoal costuma dizer que esse é um livro muito bom. Ela disse que ela recomenda muito ler esse livro, apesar dela não ter terminado de ler, e fala sobre mais ou menos muitas das coisas que a gente discutiu no episódio anterior, né? Muito legal esse feedback, Caio. Aliás, mostrando aí que podcast é uma mídia muito versátil, né? Você pode escutar enquanto você está no ônibus, quando você está viajando, e a gente atingindo aí interesses diferentes, né? Não só os entomólogos, mas pessoas também que têm interesses afins ou gostam de insetos, ou gostam de falar sobre ciência no Brasil e como um investimento, como isso ajuda os países, né? Isso aí, Pedro, eu acho que isso vai direto de encontro com a nossa intenção com esse podcast, né? A gente não quer atingir só quem já conhece inseto, quem gosta, etc. Eu acho que é muito legal a gente conseguir atingir um público de quem não está envolvido nesse tipo de coisa, né? Eu acho que eu fiquei muito feliz com isso, cara. Sim, eu também. Então, Caio, a gente vai terminando esse episódio por aqui e vamos pedir pro pessoal mais participação. E pelo menos, se o pessoal não tiver nada para comentar, procura mesmo, gente. Procura aí qualquer besteira que a gente falou. Bom, Pedro, e para quem tiver na dúvida ainda de como pode encontrar a gente está aí no Facebook, facebook.com/bugbytes. É só dar uma procurada lá no buscador Bug Bites Podcast, vai encontrar fácil. A gente também está no Twitter, @bugbytespodcast. Estamos também lá no Instagram,
@bugbytespodcast. Quem quiser pode fazer igual o Luciane Zitelli, que enviou aí uma foto pra gente, a gente vai publicar. Vocês têm que descobrir qual que é a família. E lembrando que dá pra assinar o nosso feed no SoundCloud, no seu agregador favorito e também no iTunes. Legal, Caio. Então, vamos terminar por aqui. Até semana que vem, pessoal. Falou, galera. Até semana que vem.